João capítulo 12, versículo 27, diz assim: Agora a minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já tenho glorificado, e outra vez eu glorificarei. Amém. Pode se assentar. Estou trazendo essa mensagem porque o momento que nós estamos vivendo é estranho, não estamos acostumados a viver com esse tipo, estamos se acostumando, né? Já se acostumamos com essa quarentena, né? Eu ainda estou odiando essa quarentena, mas é um período estranho, né? As pessoas, algumas no começo e ainda estão, evita dar abraço, evita cumprimentar, só no soquinho, ou só que nem o pai dá um toco assim no cotovelo. Mas, por causa disso, as pessoas estão desanimadas, fragilizadas, desesperadas. Estão assim, estão desse jeito. A maioria das pessoas, pelo menos a que eu encontro, estão desse jeito. As pessoas que nós encontramos está desse jeito. E eu vejo isso por um lado bom, né? Esse tempo de crise no país, né? Em todas as formas, os alimentos estão altos, a gasolina está cara, está tudo muito alto. Então, eu vi uma frase muito tempo atrás: tempos difíceis constroem homens fortes e tempo fácil geram homens fracos. Eu semana passada eu participei de um casamento, Mateus não, da Mihaela, e eu estava conversando com o Mateus. A gente estava, por algum milagre, meu pai cedeu o carro dele para a gente ir sozinho para o casamento, porque precisavam da gente lá mais cedo. E no meio do caminho, ele estava falando, né, da trajetória dele, e que parece que aquele período difícil, né, que, para quem não sabe, ele ficou 40 dias no hospital, entubado, não sabendo o que ia acontecer, se ele ia voltar ou não. Então, ficou, para a família, foi um período muito difícil, mas ele conseguiu sair em nome de Jesus, e ele parece que ele voltou mais forte, cara. Eu conversando com ele, eu já conversava com ele antes e depois, e eu percebia que, só pela fala dele, aquilo engrandeceu mais a fé dele e as pessoas que estavam ao redor dele. E esse problema de estar frágil, isso parece que é um problema geral. Você conversa com uma pessoa que materialmente é pobre, ela fala assim: cara, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, minha vida tá zen, tá tranquila. Aí você conversa com uma pessoa que materialmente tem dinheiro, ela tá um pouco pior. Porque ela, se fosse dinheiro, ela bota a culpa, mas não tem, ela tem tudo. Já tem tudo. E quem conhece aqui o pastor André Valadão? Alguém aqui, todo mundo conhece o pastor André Valadão. Ele faz várias histórias, perguntas às vezes até ignorante, cara. Chega a ser engraçado. Sabe? Mas uma das perguntas me chamou muito a atenção, né, em meio a tanta coisa bizarra que ele fica postando, respondendo. Uma pessoa que eu até identifiquei que foi uma maldade da pessoa. Falou assim: pastor, para quem não sabe, ele mora nos Estados Unidos. Pastor, é muito fácil você pregar nos Estados Unidos. Quero ver você ir para a África. Aí ele respondeu, eu pelo menos nunca tinha... foi a primeira vez que eu escutei isso e chamou muita atenção. Eu escutei da parte dele. Ele falou assim: o que é mais fácil pregar o evangelho? Para quem não tem nada, para quem falta tudo, ou para quem já tem tudo? Quem que é mais fácil pregar o evangelho? Para quem falta tudo ou para quem já tem tudo? Isso ficou
bastante na minha cabeça. E hoje em dia, para quem, eu usei aqui exemplo, para quem tem pouco e para quem tem muito. E é mais ou menos, as pessoas que estão mais ou menos, acabam se tornando o herói da fé. Acabam se tornando, fonte de inspiração. Eu vejo lá o meu avô e minha avó casados há mais de 50 anos. Nossa, para mim é um exemplo de superação. Mas o que eles fizeram? Lutaram a vida toda para ficar junto. Fizeram o básico. Hoje em dia, quem fez o básico, quem luta para fazer o certo, é considerado o herói da fé. E uma das coisas que levam as pessoas a não terem essa garra, essa força, são as tendências familiares. Algumas famílias estão fracas, que não sabem se levantar diante de seus problemas. Poxa, está tendo dificuldade num casamento, numa família, né? Uma pessoa está se divorciando. A pessoa evita falar esse problema. Não pode falar. Não pode falar do problema, porque acha que se não falar do problema, vai ser resolvido o problema. A pessoa fica com desconforto. Acho que várias conversas eu já tive com meu pai, e uma das coisas que eu sabia que era um defeito meu, ia conversar com ele, e doía, cara. Doía. Ficar assim, cara, realmente, eu preciso melhorar nisso, e pai, como que eu preciso fazer? E outras pessoas que também são meus amigos, que eu fico perguntando como que eu posso fazer. E a coisa assim que às vezes dói pra gente. Mas se não resolver esse problema, se não falar desse problema, não tem como resolver. Não adianta nada você deixar de falar de um problema, porque ele não vai ser resolvido. A gente, esse povo que desanima por causa de uma briga, por causa de um puxão de orelha, e só por causa disso, a gente acaba se arrastando. A gente acaba se tornando fraco. Socialmente, culturalmente, socialmente e até espiritualmente. A gente acaba se tornando fraco. Essa pessoa, a gente é esse guerreiro, só que tem um guerreiro dentro da gente, só que de tanto que a gente fica parado, não querendo não falar, ficar parado, só vir que a bomba chegue, a gente acaba miando. Não entendendo, a pessoa prefere não falar o problema, ficar parado, do que enfrentar. E eu vou falar aqui algo que meu pai de vez em quando fica falando. Deus fez a gente para conquistar. Você foi feito para conquistar, para ser campeão, para conquistar suas coisas, para ser exemplo de superação para os outros. E quando a gente está convivendo com pessoas frágeis, né, que nós consideramos fracas, a gente até acaba mudando o nosso discurso. Poxa, tá difícil mesmo. Poxa, isso mesmo. Não precisamos disso. Precisamos romper os padrões herdados da nossa sociedade. Quem sabe, até da nossa família, para a gente se tornar um verdadeiro guerreiro. E nós não conseguimos mudar sem que nós tenhamos um modelo. E qual que é esse modelo? Cristo. Pessoa mais corajosa que já pisou nessa terra, né, o maior homem que já pisou nessa terra. Teve luta? Teve. Teve vontade de desistir? Vontade teve, mas ele não desistiu. Onde que está isso? No jardim do Getsemane, quando ele está perturbado, ele convida os 3 amigos próximos para orar junto com ele. E ele fala, gente, vamos lá, bora, porque o bicho está pegando, vamos orar. E ele tem um momento com o pai, e nesse momento ele ora, volta, quando volta os 3 amigos dele estão dormindo. Ele fala, gente, acorda, vamos orar, porque o bicho está pegando. E novamente volta, começa a orar, e quando ele volta, os 3 amigos estão dormindo novamente. Sabe por quê? Também era gente que não estava acostumada com dificuldade, gente que não estava acostumada com essa guerra.
E o texto que nós lemos em João é um diálogo que eu vejo entre pai e filho. O filho que Jesus fala: Pai, meu coração está perturbado. E o que eu direi esta hora? Salve-me desta hora. Ele mesmo fala: não, não. Para isto eu vim esta hora. Foi para isso que eu nasci. Uma das coisas que eu entendo desse texto é que nós temos que parar de idolatrar certos sentimentos. A gente tem que parar de idolatrar certas coisas passageiras que acontecem na nossa vida. Esse sentimento de tristeza vai passar. Esse sentimento, e até coisa boa vai passar. Até coisa boa, esse sentimento de felicidade, querido, vai passar. Te mandar bem a real, vai passar. Tanto como coisa boa, tanto como coisa ruim, não idolatre. Idolatre. É passageiro. E, como já falei aqui, a gente, em vez de uma coisa passageira que passa pela nossa vida, só for uma coisa mesmo passageira, acaba se tornando o nosso tudo. A gente parece que coloca um altar para aquele problema. Financeiro, família, seja o que for, a gente parece que idolatra esse problema. E pessoas que idolatram sentimentos estão sempre fugindo das lutas, porque estão fracas e feridas. São guiadas por aquilo que houve e que aconteceu. E já falei aqui, o coração é enganoso. Em Jeremias diz que o coração é mais enganoso que todas as coisas. Então, presta bastante atenção nessa área. Outra coisa que eu entendo é que ele fala, na Bíblia fala: Pai, agora meu coração está perturbado. E o que eu direi esta hora? Paramos por aqui. Uma coisa que eu reparei que a gente, tem que ter muito cuidado. Muito zelo. Cuidado o que você pede na pressão. Pode ser que Deus te dê, né? Talvez. E o que Jesus... vou falar um exemplo aqui, né? Tem o meu baixo ali. Pô, preciso trocar as cordas, beleza. Mas se aquele baixo ali parar de funcionar, se eu levar no melhor luthier, né, eu acho que vai ter gente que não vai saber o que é luthier, mas uma pessoa que conserta instrumento musical. Se ele falar para mim, o diagnóstico, falar que morreu, não tem como consertar mais, já era, o que eu vou fazer com essa tralha? O que eu vou fazer? Vai ficar no meu quarto? Não, vou jogar esse treco fora. E se acha que se a gente pede para Deus nos livrar daquilo que é nosso alvo, simplesmente, eu sou músico. Se eu não quero mais saber de música, não quero mais saber. Deus, eu vou sair daqui, vou me desviar, vou fazer qualquer coisa, menos música. Estou pedindo para Deus me tirar daquilo que foi me dado como uma missão de vida. Eu sei, eu tenho um amor a isso. Nossa, eu tenho um amor muito grande por isso. Se eu pedir para Deus me livrar daquilo que eu nasci para fazer, às vezes a gente está pedindo para Deus nos livrar da única coisa que está nos mantendo vivos. Então presta atenção. Nosso propósito de vida. Eu tenho certeza que o teu propósito é tocar também. Se tu pedir para sair, né, que nem num batalhão, pede para sair, cara, cuidado que você pede. A sua missão é liderar, cara, lidera, mas não fuja do seu propósito, não peça para sair do seu propósito, porque, como eu disse, é a única coisa que está te mantendo vivo. E às vezes você está cansado da única coisa que te mantém vivo. Amém. E cuidado também. Outra coisa, também perceber. Cuidado com o que você fala
e acha que pode falar só por causa que você está sofrendo. Um exemplo disso, pô, eu estou nervoso mesmo, eu vou te xingar mesmo, você me provocou, agora vocês vão ouvir uma verdade, eu quero que vocês vão para o inferno, eu quero que é isso, eu quero que é aquilo. Cuidado, porque uma pessoa que tinha muito mais moral que você, pegou um pedaço de pau e dele uma pedra, e ele falou assim depois, Deus, quando a gente vai herdar a terra prometida? Ele fala, nunca, nunca. Porque quando lá foi boca abrida, não pensou antes de falar. Chegou lá, Deus, quando que a gente vai herdar a terra prometida? Não, não vão. E ainda mais tarde Moisés pede faz uma oração, tocando nesse mesmo assunto, ele simplesmente, cara, não toca mais nesse assunto. Não toca mais nesse assunto. Então, cuidado com o que você fala no nervosismo, em qualquer outra área que você achar que deve falar. Cuidado. Outra coisa que eu entendo sobre esse texto é que ele fala, eu vim para isto. O que ajuda alguém a ser forte e saber a sua missão? Você nunca vai lutar uma luta até o fim sem que você saiba a sua missão. Você não vai lutar por algo que você não tem nem noção do que está acontecendo. Qual que era a missão de Cristo? Salvar o mundo do pecado. Ele poderia muito bem aceitar o atalho que foi proposto para ele, mas ele não fez isso. Ele escolheu o caminho mais difícil. Cruz. Crucificação. Pior morte, para mim, tem. E todas as pessoas que marcaram este mundo, marcaram com uma coisa só. Nunca, pelo menos eu não vi exemplo nenhum, de pessoas que marcaram vidas com 3, 4 coisas. Pô, Ronaldo marcou por causa do futebol dele. Outras pessoas, Michael Phelps, por causa da natação. Pô, o cara era um monstro, véio. Tamanho dos braços também. Outras pessoas também só marcaram com uma coisa. Então não adianta você pedir para Deus para ser bom em várias, porque tu vai acabar sendo ruim em tudo. Entendeu? Então, se poupe de muito trabalho. E a grande, também eu vejo que a grande crise dessa geração é não saber o seu chamado e também não ficar nem um pouco preocupado por causa disso. Não sabe o chamado, e você pode perceber que as pessoas mais tristes dessa terra são aqueles que fazem as coisas que não nasceram para fazer. Eu já fui atendido por um médico que, meu Deus, não deveria estar naquela profissão. Provavelmente os pais falaram, pô, vai para medicina e pô, me atende da pior forma possível. Pô, a gente tem um motorista de aplicativo aqui. Pô, se eu vejo um motorista que tá bravinho com alguma coisa, né, eu converso com ele e já fica, né, de grosseria. Não que eu vá classificar o cara mal, mas eu fico, o que esse cara quer fazer, velho? O que esse bicho está fazendo? E se isso acontece na área profissional, o que vocês acham que isso vai acontecer no ministério? Pô, a pessoa não sabe que nasceu para fazer. Às vezes está fazendo por algo que sei lá, os pais forçaram. Os pais aprende e entram no ministério que deu na telha, aí fica lá no ministério fazendo o que não gosta, não sei, está cuidando de junior ou algo do tipo, não suporta junior e fica lá cuidando de criança. Aí fica lá no ministério, matando, sendo morto, matando, sendo morto, matando, sendo morto, só por causa que não sabe para que ele nasceu. E repetindo o que eu já disse,
Jesus disse: eu vim para isso, para essa hora. E que hora é essa? É agora. Se você não sabe, cara, vai atrás. Porque provavelmente o seu ministério é de acordo com os seus dons, né, com o que você também se identifica. E eu estava falando aqui que a hora para descobrir o seu chamado é agora. Porque hoje em dia a informação está muito rápido, tudo está muito rápido, coisa que acontece na China, a gente está recebendo notícia 30 minutos depois aqui, qualquer coisa. E uma coisa que vocês podem ter certeza, é que o jovem, a gente está para jovem, né, mas também tem os adolescentes, então esteja avisado já. O que o jovem mais erra é a hora. Não sabe? Um exemplo é a pessoa toma uma decisão, mas antes de tomar essa decisão, ela não ora, simplesmente faz. Aí depois que dá ruim, fica lá orando tudo que era para ter orado, enchendo o saco de líder, pastor, pedindo oração para cá, para lá. E gente, vamos orar, e é vigília, é isso, e por causa que a pessoa, em vez de orar para tomar uma certa decisão, simplesmente, vou fazer. Aí depois fica choramingando, falando com o Rony, falando: meu Deus, você é Rony, é isso, é aquilo, por favor, me ajuda em oração. Aí o Rony: vamos orar, vamos, bota a mão no seu coração. É isso aí, cara. Então, é isso, meu povo. E sabe o que Deus está falando para a gente essa noite? O porquê que a gente está fugindo da nossa luta? Porque a gente vê o ministério do outro, vê a vida do outro. Em uma conversa, né, com meu cunhado, eu falei assim: cara, às vezes eu fico fazendo muita comparação e eu sei que eu estou fazendo isso errado, cara. Só que, cara, parece que é automático essa comparação. E a gente quer viver no momento errado. Fica querendo viver a história do outro na hora do outro. Aí a pessoa fica perguntando: puxa vida, mas cadê minhas honras? Cadê? Quem vê, eu vou te usar, desculpa. Mas quem vê a vida do Rony, quem caminhou com ele, sei lá, fica se perguntando: poxa, cadê minhas honras? Cadê? Mas eu quero andar de Kicks 2021. Eu quero. Mas você está disposto a enfrentar o que ele enfrentou? Você está disposto a assumir os problemas dele? Mais os problemas dele, o boleto do carro dele? Você está disposto? Não. Viva no seu tempo. Viva na sua hora. Não atropele. Viva cada momento intensamente, cara. E Jesus, depois ele diz, ele fala assim, sabe por quê? Ele fala assim: Pai, glorifica o teu nome. O que não está em jogo não é família, não é trabalho, não é área financeira. O que está em jogo aqui é a glória de Deus. Você não é o centro de Jesus. Eu não sou igual a certos pregadores na internet que falam que você é o centro de Jesus. Você não é o centro de Jesus. Não passa nem perto. Daí a gente foge da luta porque a gente acha que a luta é sobre nós. Mas eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Não é você, é o Pai. Não tem nada a ver com você. Um exemplo de que a glória de Deus estava em jogo
foi quando o Elias fez uma oração rápida e falou: Deus, mostra a esse povo que há Deus em Israel. E logo, você sabe a história, desceu fogo e todo mundo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que aconteceu aquilo? Porque é a glória de Deus que estava em jogo. Não tinha nada a ver com a vida do Elias. Não tinha nada a ver ali a reputação de Elias. Tinha a ver com a glória de Deus. E quando a glória de Deus está em jogo, não é você que resolve, é Ele mesmo. Ele fala: dá licença que agora é comigo. Outro exemplo é Davi e Golias. Golias está lá falando mal de todo mundo, está falando do povo de Deus, está falando de Deus, e chega lá um piazinho meia altura e dá-lhe uma pedra no meio da testa. Todo mundo já conhece essa história. E agora eu vou usar um exemplo atual. Essa semana eu vi, cara, acho que vocês também viram, o Superman bissexual. Cara, palhaçada, velho. Meu, se fosse, ainda bem que é DC, porque se fosse a Marvel, ia ficar mais bravo ainda. Não tem, às vezes a pessoa acha que é só por causa de gênero ou algo do tipo. Não tem nada a ver com isso. Adolescente, sei lá, adolescente, quem que vai ler aquela porcaria lá? Isso tem a ver com a glória de Deus, não tem nada a ver com guerra política. Isso tem a ver com a glória de Deus no nosso país. Essa semana também eu postei uma frase lá que veio um monte de guria lá com um discursinho. Mas tem nada a ver, não tem nada a ver com a minha posição política, tem a ver com a glória de Deus aqui. Tem nada a ver. E a gente, cara, não é nada, velho. Não é nada. E os poucos dias que Deus nos deu aqui nessa terra é para glorificar o nome dEle. E a gente assume tantos os erros, achando que, nós que tem que resolver, a gente acaba se tornando o centro de nós mesmos, a gente acaba se gravitando entre nós mesmos. Falei, cara, não tem nada a ver contigo. Tudo que acontece na sua vida é de ruim, né? De ruim, eu declaro que você vai passar, em nome de Jesus, por causa que não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, tem a ver com a glória de Deus. E uma coisa que é meio que uma dica de oração. A pessoa fala assim: pô, Deus, poxa, minha vida assim. O pessoal, vamos colocar aqui um exemplo, o pessoal está começando a zoar você porque você não está namorando. E o pessoal começa a zoar: poxa vida, mais um ano sem ninguém, poxa, Natal você não vai passar com ninguém, Ano Novo você não vai passar com ninguém. E o pessoal fica te zoando. Começa a fazer a seguinte oração: Deus, olha aqui, a glória do Senhor não está resplandecendo na minha vida sentimental. Olha o que esse povo está falando. Estão me zoando, estão falando um monte de coisa. Então, Deus, está na tua mão, me ajuda. Faça esse tipo de oração. Então, não tem, nem diz aquela música, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Cada situação da nossa vida, seja boa, seja ruim, é para engrandecer a glória dEle. Está passando dificuldade? Vai passar e você vai dar testemunho aqui para engrandecer o nome dEle. E, Pai, para encerrar, né, na Bíblia eu vejo que é um diálogo entre pai e filho. O filho fala: pai, eu não estou bem. E ele abre seu coração para o pai dele, para Deus. Ele fala assim: estou com vontade de fazer um monte de besteira. Se você está com vontade de fazer um monte de besteira, falar um monte de besteira, segura essa matraca. Não fala. Eu já falei do exemplo de Moisés aqui: não herdar a terra prometida. Então fecha essa boca.
Estou com vontade de pedir para sair, mas eu nasci para essa hora. Não peça para sair. Seu propósito é seu propósito. Se você pedir para sair, já dei aqui o exemplo. Não sei o que vai acontecer na tua vida. Não sei. Pode ser que Deus tenha misericórdia, né? Mas eu já falei aqui, cuidado. Então ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E Deus ficou tão orgulhoso por não fugir da luta, ir até o fim. E Deus vai lá e fala: Filho, eu já te glorifiquei, mas vou te glorificar de novo. Você quer entender melhor essa história? Imagina, eu não sou pai, né? Tem gente aqui que já é pai e mãe, vão ser. Mas eu não sou pai, mas, cara, eu vejo que eu tenho uma criança pequena em casa, tenho o Arthur, uma criança, 3 anos. Cara, eu faço... Tá certo, às vezes eu dou uma judiada nele, é coisa de irmão, né? Mas, cara, se eu vejo ele correndo aqui, indo para a direção da rua, me desce uma unção de Usain Bolt que eu vou lá correr, para que ele não vá para a rua. Eu amo muito meu irmão, amo muito. E para você tentar entender aqui, né, o orgulho do pai, imagina que seu filho está numa maratona e ele está em, sei lá, 3º, 4º lugar, ele correndo, e ele vai lá e torce o pé. Aí ele começa a mancar, aí ele olha para você e fala: Pai, meu joelho está doendo. O que eu vou dizer para ti? Eu não estou bem, o que eu vou dizer para ti? Salva-me desta hora? Não, eu nasci para este momento, eu nasci para correr, eu nasci para chegar lá em primeiro lugar. Ele fala assim: Pai, quer saber uma coisa? É para ti, glorifica o teu nome. Ele vai lá, mancando, vai em 3º, 2º, 1º, chega lá no último, por milésimos ele ganha por 1º. Você acha que se eu visse meu irmãozinho, eu olhar para ele assim: esse aqui é o meu garoto, esse aqui é o meu irmão. Você, pai, se não é, com certeza você ia falar assim: esse aqui é o meu filho, vou glorificar, já glorifiquei, mas vou glorificar de novo. Então, quero que você se coloque de pé, para dar uma recapitulada. 5 coisas. Se você não está bem, resolva, seja com quem for, seja o que for, o assunto que for. Não fuja dos problemas. Não fuja das suas responsabilidades. Tu que o toca, você que abre a igreja, chegue mais cedo. Você que abre a empresa do seu trabalho, chega mais cedo. Assuma a responsabilidade. Outra, não fuja do seu chamado. Não fuja. E por último, não tem coisa para correr? Vou te dar um motivo para correr. Corra do pecado. Corra daquilo que te faz mal. Corra das amizades que te puxam para trás. Às vezes você vê, um baita amigo, é nada. O cara está ali, às vezes esperando a primeira oportunidade para te dar uma facada nas costas. Então, quando eu vou para ministrar, quando eu vou para fazer qualquer tipo de coisa que eu estou na frente de algo aqui, quando eu vou para ministrar, eu penso: cara, se uma pessoa escutar uma frase e que aquela frase mude a pessoa, transforme a pessoa, cara, glória a Deus. Se essa mensagem que eu trouxe para vocês falou muito comigo, sério, falou demais comigo. Se essa mensagem que
que eu trouxe para vocês mudar a vida de alguma pessoa que está aqui, glória a Deus. Como eu disse aqui, que seja exaltado a glória de Deus. Amém?